Fala, turma! Atendendo a pedido de vocês, hoje eu vim falar como que eu comprei na mínima e vendi na máxima do movimento do nosso querido Dolinha. Vem comigo que eu quero compartilhar com vocês e nesse vídeo eu vou trazer muitas outras informações. Vou fazer uma pequena leitura do início do mercado, vou também fazer uma leitura da ferramenta do volume at price, que é resposta para ajudar muitas pessoas que me mandam direct lá no Instagram a respeito desta ferramenta. Nela a gente consegue identificar absorção, exaustão de movimento, regiões de valor, suporte, resistência, e é isso também que eu vou trazer hoje para vocês. Mas antes da gente ir para o gráfico, quero que você compartilhe esse vídeo com um colega que também é trader e está patinando aí para ter bons resultados. E segundo, quero que você curta. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos evoluir juntos, tudo bem? Vamos embora! Então, turma, essa é uma das minhas telas. Essa tela que eu estou compartilhando com vocês aqui é a minha tela principal. Eu tenho aqui do outro lado uma tela de fluxo e do outro lado uma tela de noticiários. Mas essa é a minha tela principal, é onde eu tenho as principais informações para mim olhar rápido e tomar uma decisão rápida, tanto do meu ponto de entrada quanto da minha necessidade de saída, caso entre uma volatilidade contra a minha operação durante o mercado. E hoje, dia 25/10, eu compartilhei com vocês na leitura para mercado que a gente faz ao vivo no Instagram, que nós teríamos um cenário mais provável de estabilidade para a nossa moeda, para o dólar, para o nosso câmbio. Isso porque quando a gente olha para o cenário externo, era um cenário de estabilidade e também porque quando nós olhamos para os dados econômicos, hoje a gente não teríamos nenhuma divulgação de dado macroeconômico que fosse trabalhar tanto na fuga de liquidez dos mercados, né, no movimento direcional de liquidez dos mercados, como também nós não tínhamos nenhuma informação que pudesse alterar o valor do dólar no mundo. E, portanto, nós também não teríamos uma grande alteração assim na nossa, no nosso câmbio aqui. Então, agora são 3h53 da tarde e eu quero compartilhar com vocês por que eu peguei o melhor movimento do dia, né? Porque, na verdade, quando eu falei com vocês hoje pela manhã, eu falei, turma, vamos guardar estoque operacional para amanhã, já que amanhã a gente tem divulgação do PIB americano e essa informação por si só mexe no valor do dólar no mundo e mexe também no valor do dólar frente ao real, né? Então, eu falei para vocês, vamos deixar para a gente operar melhor amanhã na divulgação do PIB, vamos deixar para a gente operar maior também na sexta-feira, porque na sexta-feira a gente tem dado de PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para tomar suas decisões de ajuste monetário, e na outra semana nós já temos decisão de um novo ajuste monetário nos Estados Unidos, por isso essa informação seria tão relevante na sexta. Mas, porém, contudo, todavia, esse layout que vocês estão vendo aqui, eu acabei entrando em uma operação de compra no dólar, né? Mas por que eu fiz isso? Olhem para a minha tela, vocês vão ver que ela tem bastante informações. Eu vou dar uma limpada aqui nas informações. Antes de eu limpar, eu vou reduzir aqui. Esse aqui é o dia de hoje, gráfico de 5 minutos. Essa aqui é a marcação que eu deixei feita antes de ontem. Esse foi o movimento principal. E ontem eu falei para vocês, turma, nós temos uma liquidez. Deixa eu mudar aqui essa ferramenta para compartilhar com vocês. Eu falei, turma, nós temos uma liquidez, uma região de valor para o mercado ali entre o 14, que é essa marcação aqui, tá? E o 20. E disse mais, falei, turma, dentro dessa marcação entre, além dessa marcação do 14 ao 20, nós temos uma região de muito valor, que na verdade era a região que eu esperava que o mercado fosse abrir, que era a região do 33, 34 aqui em cima, tá? Além de ser uma região que era uma resistência, ela poderia sofrer inversão de polaridade, né? Ou desculpa, além de ser uma região que é um suporte para o mercado e que poderia sofrer uma inversão de polaridade, a gente tinha ali uma média de 200 passando e um cenário macroeconômico que ia corroborar com o movimento de ajuste caso o mercado abrisse aqui nessa região. Então, o que eu de fato esperava para a abertura no dia 25 do mercado é que o mercado abrisse, então, nessa região aqui,
do 34, 35, do 33, 34, o que não aconteceu. Consequentemente, ele ajustou esse movimento na abertura. Todo mundo esperava um movimento de gap de alta, o mercado abriu estável e realizou esse movimento logo na abertura, dando um trade belíssimo para quem comprou aqui e carregou até o 33. Cantada essa bola, hein? Eu falei para vocês lá na nossa leitura para mercado quais eram os preços do dia, foi cantadinho. Mas, fato é, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque essa região aqui era importante e o que eu disse para vocês, turma, entre a região de liquidez, que é a 14,20, e esse preço lá em cima no 33, 34, nós temos o 22,5, que é o preço em que o mercado também está dando muito valor, reagindo muito bem. Onde que é o 23, o 22,5 é aqui, ó, tá? Então eu vou só esticar, mudar aqui a propriedade, ele estava marcado para ontem, como hoje eu não tinha muito essa expectativa de operar, acabei não estendendo os meus estudos para hoje, tá? Eu realmente estava na expectativa de operar apenas amanhã. Mas fato é que essa região foi a região do meu alvo de hoje. Na verdade, foi no 22,5 aqui, tá? Então, vamos lá, turma. Qual é o racional dessa operação? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que há 3 dias atrás, e hoje permanece, ou seja, desde segunda-feira, na verdade, desde sexta, nós temos uma escora nesse preço que é o 490, tá? Desde segunda-feira, obviamente, se a gente estava observando os movimentos de queda, essa região é uma região que tem escora. Essa escora está posicionada ali por um motivo muito simples. O player que quer comprar no 490 já fez um estudo de mercado e considerou a região do 4,990 uma região de preço justo para o dólar neste momento. Ou ele é um player que, na verdade, não é apenas um, mas é um player que está observando essa região como uma região de suporte relevante para o mercado. O que é uma região de suporte? É uma região de compra, onde os players estão posicionados para comprar, porque eles consideram uma região boa para compra, barata, relativamente barata para esse período, tá? E aí, essa escora já havia chamado a minha atenção, mas eu tenho acima desse preço a região do 95 e a região do 5, dos 5 bolas, 5 reais, e a região do 4,995, que eram regiões de estudo histórico meu, né? Tanto que eu fiz uma operação ontem nessas duas regiões, inclusive uma compra no 4,995, tá? Mas vamos voltar para o nosso raciocínio de hoje. Por que essa região se tornou uma região de destaque? Por conta dessa escola institucional. Hoje pela manhã, quando o mercado abriu, e eu vou aproveitar e fazer uma leitura do mercado aqui com vocês, quando o nosso mercado abriu hoje pela manhã, ele abriu em movimentos bastante erráticos, tá? No fluxo é possível ver e no gráfico também é possível ver. Por quê? Porque nós temos contraparte do mercado a todo momento. Deixa eu preencher essa ferramenta para ficar visível para vocês aí também, tá? Nós temos aqui um mercado com movimentos bem erráticos, né? E aí, esses movimentos prejudicam bastante uma operação muito precisa, tá? O que são esses movimentos erráticos, Rebeca? Se você for um leitor de fluxo, você vai ver que o movimento, ele existe uma agressão no mercado. Logo que essa agressão acontece, existe então uma exaustão de movimento, e esse movimento, após uma exaustão, entra a absorção, e aí entra o fluxo contrário, o fluxo comprador ou fluxo vendedor. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. O mercado veio fazer esse movimento de queda, né? Ele veio até aqui em cima, na verdade, ele fez um movimento forte de alta e logo apresentou uma exaustão na região do 504, 507, e aí esse preço absorveu completamente esses negócios e começou a trabalhar um movimento de venda aqui. Eu vou fazer um resumo, tá, turma? Bem resumido mesmo, só para a gente chegar no entendimento lá. Aqui eu tenho a mesma coisa, então eu tenho um
três candles de 5 minutos trabalhando na mesma faixa de preço. Então, isso implica dizer que nem os compradores e nem os vendedores estavam conseguindo levar o preço. Eu vou tirar aqui tudo que eu tenho de informação nesse gráfico para que vocês possam visualizar junto comigo, tá? Então, observe que aqui, ó, vamos ver se eu consigo preencher sem os estudos aparecerem. Normalmente funciona, né? Olha lá. Observem como os três candles trabalharam essa mesma região de preço, não foi, né? Então, vou deixar aqui e vocês vão ter que acompanhar assim mesmo, tá? Ó, observe como esse candle, os três candles trabalharam a mesma faixa de preço aqui, tá? Isso também se repetiu aqui, ó. Quando eu vim aqui para baixo, nessa região, nessa faixa de preço, eu tive os dois candles trabalhando na mesma região. Posteriormente, os três na mesma região aqui. Quando caiu, trabalhou na mesma região. O que eu quero dizer com isso? O fluxo também foi assim. Entrava o fluxo comprador, em seguida, eles tinham uma exaustão de movimento e os vendedores absorviam todo o movimento de alta. Entrava o fluxo vendedor, em seguida entrava uma exaustão de movimento, entrava uma absorção dos compradores que não permitia que esse preço se deslocasse para baixo. Então, tanto para quem lê fluxo quanto para quem lê gráfico, houve sim uma dificuldade de interpretar bem esses movimentos, porque qualquer entrada tinha um payoff um pouco mais caro, tá? Quando o mercado chegou aqui na região e eu estava aqui acompanhando o mercado, né, obviamente. E quando o mercado chega aqui na região do 90, nós tivemos um movimento muito bacana de respeito ao 90, uma absorção e uma entrada de fluxo comprador. Mas esse movimento, esses dois candles aqui, tanto esse verdinho que tocou lá na região do 90 quanto o seguinte, apresentaram a mesma característica dos movimentos anteriores, que era uma visão errática do movimento. Entrava o fluxo comprador, no entanto, entrava uma exaustão do movimento, em seguida entravam os vendedores, deslocavam o preço para baixo e assim por diante. Isso é clássico do movimento mais congestionado, como estava previsto para a abertura do mercado hoje, tá? Lembrando que um pouco acima aqui, eu vou traçar vou pegar esse quadradinho que está aqui mesmo, vai ficar mais fácil. Vamos trazer ele para cá e eu quero que vocês visualizem isso aqui comigo, tá? Aqui embaixo era uma região de suporte respeitada tanto na abertura do mercado, né, na mínima, no primeiro movimento de mínima, quanto foi respeitado também no segundo movimento, quando a gente viu ali próximo ao fechamento do mercado, o mercado tentando, forçando o rompimento ontem e não aconteceu, né? Então, automaticamente, se é uma tentativa frustrada do mercado de romper essa região se torna uma região de suporte, que é exatamente a região do 34, 35 ali que eu falei para vocês, tá? Agora, voltando para o nosso dia de hoje. Por que eu estou falando isso, Rebeca? Porque era a região de suporte, o mercado tinha que respeitar a região de suporte anterior, ou existia a possibilidade do mercado fazer isso aqui. Olha só que interessante, que era o que de fato eu até pensei que pudesse acontecer, porém não aconteceu e não entrou fluxo favorável a esse movimento. Opa, deixa eu baixar onde estava aqui. Estou tentando pôr na mínima lá, pronto. Observe que ele está na mínima aqui, tá? Está na mínima aqui. Deixa eu pegar essa ferramenta, tirar essa cruz para não atrapalhar vocês. E vamos pegar essa ferramenta aqui de novo. Ó, observe que ele está na mínima aqui, que já havia sido a mínima anteriormente, a mínima aqui, e o mercado rejeitou esse preço, portanto, é uma região de suporte. Vocês concordam comigo que nesse movimento que o mercado fez hoje, eu vou desenhar ele aqui para vocês e vocês vejam se pensam parecido comigo. Se ela é uma região de suporte, o mercado testou, veio pegar essa região de precificação do 90 e ele poderia, obviamente, até esse momento aqui, estar fazendo um pullback, certo? Podendo vir até esta região aqui como pullback, vou deixar aqui marcado, mas aí vou deixar esse candle aqui como uma referência, tá? E vou pegar essa frequência aqui e vou jogar ela lá para baixo. Quem não assistiu a aula de frequência que eu tenho aqui no canal, tá, turma? Assiste porque vale a pena.
Assiste porque vale muito a pena. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, fiz uma cópia, pego e projeto ela aqui para baixo. Rebeca, e aí? Quem estava com esse movimento aqui, pensem junto comigo. Olha só. Leiturinha como capaz, eu entrei aqui para falar uma coisa tão simples para vocês, estou fazendo uma leitura completa. Nós temos um movimento de queda, já temos uma frequência traçada, essa frequência veio bem travada, tá? E aí, essa frequência, se eu olho para esse movimento aqui me caracterizaria, vou até tirar essa informação aqui para ficar limpo, o mais limpo possível para vocês visualizarem aqui comigo. Ó, essa leitura aqui, esse movimento aqui já me proporcionaria um movimento de projeção para uma nova queda nesse mercado, podendo até voltar para a região mais líquida do movimento, que foi essa aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Entrou um fluxo comprador e esse fluxo comprador me chamou bastante atenção aqui, tá? Entrou uma agressão de compra e o mercado veio até aqui em cima, maravilha. Outra coisa que me chamou bastante atenção, e aqui eu vou ter que trazer para um tempo gráfico menor, foi esse movimento aqui, que deixava claro a possibilidade desse movimento ser um movimento de falso rompimento. Que, Rebeca, que te chamou a atenção? Vou abrir bem aqui para vocês verem junto comigo, tá? Que foi que aconteceu naquele momento. Aqui, ó. Olha lá. Percebam aqui embaixo que nós temos o volume do fluxo aqui acontecendo, né? Onde nós temos o maior volume de fluxo aqui, deixa eu pegar uma seta. Esse movimento, até então, foi o maior movimento de fluxo do dia. E esse movimento aqui, ele é correspondente... Ah, não consigo puxar daqui, né? Vamos puxar daqui, peraí. Esse movimento corresponde a essa absorção que aconteceu aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês verem. Esse movimento do fluxo, do volume lá embaixo, corresponde a esse candle aqui, que foi o candle que primeiro testou o 90 aqui. E ele me dá muita informação, porque a partir do momento que eu tenho o mercado testando esse fundo com alto fluxo aí, ele pode caracterizar um falso rompimento, mostrando para mim que, na verdade, o rompimento desse movimento aqui, que poderia ter um pullback e o mercado voltar a cair, não aconteceria, descaracteriza a minha projeção aqui para baixo, tá? Por quê, Rebeca? Porque o fluxo, o volume financeiro, não entrou na formação do corpo desse candle, entrou na formação desse pavio com a absorção. E para quem lê fluxo, isso ficou claro, muito claro aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa centralização para me compartilhar aqui com vocês. Nunca centralizar. Pronto. Ficou claro no momento em que o mercado veio buscar as mínimas aqui, tá? Esse movimento de mínimas. Claro que depois aumentou muito os negócios aqui, eu já vou explicar por quê. Rebeca, mas então você comprou aí? Não. Esse movimento só me chamou a atenção. Depois esse movimento foi feito de alta e entrou um volume que até então nós não tínhamos. Nós tivemos um volume na compra que até então nós não tínhamos no mercado. Entrou um volume que eu identifiquei como um volume de defesa dessa região. Posteriormente, eu vou ajustar a minha linha aqui, turma, eu deixo ela um pouquinho acima, ó, vocês veem que o meu preço é o 90, ela está no 90,29, porque eu às vezes deixo o alarme acionado lá para eu poder identificar isso ali, né? Então, deixa eu... Pronto, vou aplicar aqui, vocês vão ver que a linha vai ficar no 90 certinho, ó. Fica a dica aí, tá? Maravilha. Então, aqui o preço era o 90. O mercado foi lá para cima, fez todo o movimento. Eu não vou fazer leitura de tudo, tá? Já acho que eu já estou até exagerando aqui nas informações. Mas o mercado foi lá para cima, fez todo esse movimento e voltou a cair. Teve uma rejeição quando veio buscar aqui a região do 93, mas está tudo bem. Depois ele voltou a cair novamente e ele começou então a trabalhar esta região do 90.
E foi aqui, turma, que a coisa começou a ficar interessante. Por quê? Porque o mercado fez um movimento de baixa e veio retestar a mesma região do 4.990 aqui, tá? Claro que eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, mas se eu colocar no gráfico de 5 minutos, você vai ver ele testando uma, duas, três vezes fora o movimento anterior. Então, o que aconteceu quando chegou nessa região? Nós tivemos um cenário de forte absorção para o dólar, tá? Muita absorção. Rebeca, o que é uma absorção? Nós tínhamos muitos institucionais forçando a venda do dólar, nós tínhamos muitos institucionais forçando a venda do dólar, e 100% das ordens que foram colocadas aqui, elas foram absorvidas. Isso chama-se, no nome secular, tipo, assim, a gente acaba chamando, né, de ordem oculta, ordem iceberg, vários operadores de fluxo vão chamar de nomes diferentes. Mas fato é que foi operado nesse preço até aquele momento 23.350 ordens de venda. Muita pressão vendedora para derrubar o mercado. Muita gente que estava vendido desde lá da região dos 5 e 7, forçando o mercado para que o mercado perdesse a região dos 4,90. Só que existe uma ordem, que é aquela que é a que eu estou comentando com vocês no book, que a gente chama de ordem iceberg ou ordem oculta. O que são essas ordens? O player, o institucional, vem aqui, ele apregou uma ordem na região do 4.990 e para que ele não fique absolutamente exposto ao mercado, que todo mundo saiba qual é de fato a intenção e a proporção dele no mercado, ele coloca uma ordem que para nós aparece, por exemplo, como um lote de 50, mas ele vai renovando, a cada vez que essas ordens são consumidas, ele vai renovando a posição de compra dele. Então, testou a região do 90 uma vez, 1.000 contratos de venda, ele tinha lá para comprar. E aí consumiu todas 1.000, ele renova mais 1.000, ele renova mais 50, ele renova mais 100, ele renova um lote de 300, ele renova um lote de 400. E conforme o mercado vai agredindo venda, agredindo venda, agredindo venda, ele sustenta esse mercado na mesma faixa de preço, renovando lotes. A gente nunca sabe exatamente quantos lotes esse player tem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na região do 490. A partir do momento que o mercado entendeu essa informação, outros players assumiram a mesma posição, realizando então um movimento de compra passiva nessa região. Enquanto outros players pressionavam, agredindo vendas, a compra passiva ela consumia todas as ordens de venda e não permitia que o preço saísse daqui. Por que eu comprei, turma, mesmo não estando de plano a operar hoje? Porque eu vi isso acontecendo na frente dos meus olhos e não era uma proporção pequena de lotes, não era uma absorção de 1.000 lotes, 2.000 lotes, 4.000 lotes, 5.000 lotes, não. É uma absorção de 23, mais de 23.300 lotes. É uma absorção muito expressiva. E ainda assim a escora não saiu daí. Ainda assim o preço continua demarcado. Ainda assim existe interesse em defender este preço. Então, automaticamente, eu identifiquei uma boa oportunidade de compra. Agora, nesse momento, enquanto nós estamos olhando aqui, como não é um replay do mercado, o mercado está acontecendo ao vivo aqui conosco, o que você vai ver nessa ferramenta, que é o volume de price diário, é que o mercado posteriormente gerou uma liquidez muito forte acima da região do 90,5. Porque no 90 houve absorção, no 92 a turma que entendeu que no 90 era um ponto de defesa, comprou no 90 e no 92 estavam tendo absorções da compra, ou seja, a turma começou a comprar, os institucionais, os participantes do mercado começaram a comprar. Quando chegou na região do 90, eles também, os vendedores, os vendidos, começaram a absorver a compra de quem estava comprando. Então, para mim, era uma operação muito, muito, muito boa,
Por quê? Porque o payoff, o risco-retorno, era extremamente bom, extremamente vantajoso. Por exemplo, uma compra na região do 4.900, do 4.990 ou 4.990 e meio, como foi a minha compra, com uma parcial no 2 apenas para defender a operação. Então, você não precisa nem fazer uma parcial com 50% da sua posição. Você pode fazer uma parcial com 10, 15% da sua posição, porque a única coisa que você precisa é ficar um tique ou dois abaixo da região do 4.990. Vamos entender isso? Se eu tenho alguém defendendo 4.990, meu payoff é, Rebeca, eu não quero fazer parcial, eu quero entrar e carregar minha posição com a mão cheia. Você vai comprar o 4.990 e meio, 4.991, não importa, desde que seja próximo do preço e seu stop vai estar um tique abaixo. É um stop extremamente barato. Esse é o tipo de operação que a gente faz com a mão cheia, porque o que determina a nossa entrada na operação é o risco-retorno. Então, se eu tenho um risco de meio ponto, um ponto e meio, e eu posso, não sei, vamos estabelecer aqui, eu tenho um risco de um ponto. Rebeca, eu entrei no 90,5, vou deixar aqui o meu stop no um tique abaixo, que eu fico com um ponto só de stop. Então, seu stop ficaria no 89,5. Um tique. Stop baratíssimo. Maravilha, um ponto de stop. O que que você precisaria fazer? Rebeca, eu não sou um trader que opera com parciais, eu prefiro carregar minha posição com mão cheia. Ok, operacional é muito pessoal, gerenciamento é mais pessoal ainda. Então, você tem um stop de um ponto. Se o seu payoff, se o seu gerenciamento te permite um payoff de você colocar em risco R$ 300 numa operação, você entra nessa operação com 30 contratos. Então, perceba como é uma operação com risco-retorno muito positivo. E foi por isso que eu não consegui ficar de fora desta operação. E somada a essa informação, eu vou trazer para vocês o porquê o volume at price ele é tão relevante na tomada de decisões. Perceba que agora, em proporções extremamente menores, nós estamos tendo uma absorção aqui na região dos R$ 5. Por quê? Porque tentaram derrubar aqui, vocês estão acompanhando aqui comigo, esse volume de price nos últimos 15 minutos, tentaram operar abaixo dos R$ 5, mas tiveram 714 vendas e todas as vendas foram absorvidas pelo mercado. Esse movimento aconteceu no 90, só que de uma proporção muito maior. Enquanto aqui nós estamos falando de 714 contratos, aqui no 90 nós estamos falando de 23 mil contratos, tá? Então, perceba que quando o mercado trabalha uma absorção na região do 5, ele precificou o 5.003. Foi exatamente o que aconteceu quando ele precificou o 90. Absorveu no 90 e precificou, ou seja, trabalhou mais, operou mais no 4.992. Automaticamente eu já tinha a região onde eu faria uma parcial para defender a minha operação, porque esse é o meu operacional. Meu primeiro passo quando eu entro numa operação é defender ela. Não à toa, o meu índice de assertividade é altíssimo, porque o meu primeiro passo é proteger a minha operação e depois eu carrego. E numa posição como essa, em que você está entrando numa absorção de preço específico, não é numa absorção de movimento, é numa absorção de preço específico, o teu payoff fica absolutamente vantajoso. Então, eu posso entrar com a mão muito cheia, uma vez que eu faço uma parcial com uma proporção muito pequena da minha posição, pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser, enfim, vai depender da quantidade de contratos que você vai entrar. Você sai abaixo do 90, um tique, meio tique, e você já pode proteger e carregar essa operação com a mão mais cheia possível. E essa é a importância, por exemplo, que eu tanto ressalto para vocês, de aprender a fazer a leitura do volume de price. Rebeca, o que é o volume de price? Vou resumir aqui para vocês e vou aproveitar para matar algumas perguntas que eu recebo sobre o volume de price. Essa ferramenta aqui é o volume de price. Como eu já compartilhei em outro vídeo falando sobre liquidez para vocês, eu uso várias telas de volume de price. Esta primeira tela é de um período mais longo, que é o período que eu uso determinando qual é a faixa de preço em que o mercado está trabalhando nesse momento. Então, aqui eu tenho mais de um mês
nesse volume fraz, nessa ferramenta aqui, eu tenho mais de um mês de estudos aqui. Aqui eu tenho o diário, para me saber exatamente no dia de hoje como está se comportando. Aqui eu tenho o 15 minutos. Aqui eu tenho um volume de 5 minutos do dólar cheio, enquanto os outros são ferramentas do dólar pro. E aqui eu tenho 1 minuto. Um minuto, por exemplo, ó, nós tivemos muita absorção na região do 5002,5. Rebeca, eu quero vender. Vou vender aonde? Vou vender no 2,5, onde o mercado está absorvendo. Eu posso esperar entrar a venda junto comigo, ou eu posso simplesmente já fazer essa venda, dependendo da leitura, se é um movimento de arbitragem, depende de uma outra confluência de informações. Mas o que eu tenho aqui acontecendo nesse momento? Quando você vê essa barra crescendo em verde, são as agressões dos comprados. Quando você vê a barra crescendo em vermelho, é a agressão dos vendidos. Então, essa informação é uma tradução em forma de gráfico, de barra, do nosso Times in Trades, do nosso Times in Trades, que são as ordens que foram executadas no mercado. Então, o que é o volume de price? É um desenho de gráfico em barra das operações que foram realizadas no mercado por faixa de preço, volume em faixa de preço. E por que isso é importante, turma? O volume, ele é extremamente importante na nossa tomada de decisão. Ele vai dizer para nós qual é o grau de comprometimento dos players do mercado com determinado preço. Querem ver um exemplo? Essa região em que está demarcada em vermelho aqui é a região mais negociada no dólar de ontem e hoje. Então, perceba que aqui é a região que eles consideram o preço justo. Se ela vai acima, ela está inflacionando. Se ela vem abaixo, ela está deflacionando. E pelo horário, o mercado não vai sair da região de preço justo. Se ele vem na mínima, eu posso comprar. Se ele vai na máxima, eu posso vender, mesmo que seja um spread muito, muito, muito pequeno, porque o mercado considera essa a região de preço justo. Se o mercado foge muito, vai lá na região do 23, vai lá na região do 30, o mercado tende a respeitar essa região de liquidez num possível movimento de correção desse dólar. Então, o que eu quero dizer? Essa quantidade de negócios que está descrita aqui, esses 120 mil negócios, foram 120 mil negócios que foram feitos na faixa de preço de R$5,004. E se eu colocar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em propriedades do volume de price, para editar essa ferramenta, e colocar aqui visibilidade, não, propriedades, e colocar aqui, ó, para facilitar, para ficar mais simples de você enxergar, exibir percentual de agressão. Ele vai aparecer lá para mim, inclusive com a descrição. Por exemplo, aqui no 5004, 003 é o preço mais negociado hoje. Foram 120 mil negócios neste preço. E quem que comandou esse movimento? Foram os comprados ou foram os vendidos? Está bem equilibrado. Os comprados estão levemente mais agressivos nesse preço. Mas quando eu venho, por exemplo, para o 95 aqui, ó, lembram do 95, que é um preço meu de mercado? Compartilhei com vocês na leitura lá do Instagram. Estou compartilhando aqui com vocês de novo. É um preço de leitura muito interessante, tanto o 95 quanto o 97. E por que, Rebeca, que eles são importantes? Porque tende a entrar bastante negócios quando o mercado chega nesse preço. Então, perceba que o volume at price mostra para nós tanto região de suporte, quanto região de resistência, quanto região de preço justo, porque o mercado vai dizer para nós qual é o grau de comprometimento dos institucionais, dos grandes players de mercado naquela faixa de preço específica. E eu já gravei um vídeo aqui para vocês falando sobre liquidez, que eu dou uma aula sobre como eu olho o volume at price, sobre como eu determino as regiões de valor. E hoje eu estou reforçando isso aqui para vocês, por quê? Porque ele auxilia muito a eu identificar. Rebeca, como é que você. Eu recebo essa pergunta diariamente, gente. Como é que você consegue entrar no preço exato e sair no preço exato? Porque eu utilizo esta ferramenta, tá bom? E outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês foi o meu alvo. Por que que o meu alvo foi lá na região do 22,5?
Turma, eu deixei esse preço do 22,5 cantado para vocês há 2 dias atrás, tá? Então, esse aqui foi o meu preço de alvo naquele dia. E esse também foi o meu preço de alvo no dia de hoje, tá? Porque aí existe uma confluência de informações. Primeiro, eu tinha a região do 22,5 como uma região de valor para o mercado quando ele trabalhava nessa mesma faixa de preço, quando foi há 2 dias atrás. E segundo, porque eu tinha a confluência de 0,5% de alta lá na região do 5,023. Meu primeiro olhar estava para o 14. Lembram do 14 aqui? Ótimo. Então, tanto 12 quanto 14 eu tenho demarcados aqui, ó. Então, eu tenho a região do 10 aqui demarcada e a região do 14 aqui demarcada. Por quê? Porque a 14 é a base daquela região líquida de segunda-feira. Então, ela é uma região em que o mercado pode bater e voltar. Ele pode bater, trabalhar esse preço e reagir à liquidez. Ou ele pode romper essa região e trabalhar a máxima da liquidez, buscando regiões de referência. Qual era a região de referência? A região do 22,5 de 2 dias atrás e que confluía com a região de 0,5% de alta para o dia de hoje. Tá? Então foi exatamente por isso que eu peguei desde a mínima do dia de hoje, que foi aqui no 90, até a máxima. Percebam o seguinte, Rebeca, e se tivesse rompido? Se tivesse rompido, turma, eu tinha estopado. Tá? Então, quando a gente vai entrar numa operação, o que a gente faz é estudar o risco-retorno. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu teria estopado com muita satisfação, porque o movimento foi muito preciso. Se ele me estopasse é porque realmente o mercado ia romper e ia cair bastante, o que poderia inclusive me indicar uma venda ali naquela região no reteste do movimento, tá? Então, como vocês podem ver, nesse momento o mercado está trabalhando dentro da região líquida, acabou inclusive, se você é um scalper, Rebeca, eu não consigo segurar as operações ainda, eu trabalho muito com o meu emocional, o que eu faço? Observe a região de liquidez, acabou de dar uma compra aqui na região do 5,00006 e vai até agora, provavelmente, a região do 5,005 ou do 5,007, tá bom? É assim que funciona todos os dias. Existem regiões de interesse, essas regiões são as regiões mais trabalhadas, onde houveram posições de institucionais, e é assim que o mercado vai funcionar todos os dias. Rebeca, e se ele desrespeitar e ele for embora, ele cair, ele subir? Tudo é possível, meus queridos, tudo é. Mas uma coisa que eu já aprendi nesses meus anos de mercado é que ele nunca vai parar em um lugar aleatório. Ele sempre para em lugares estratégicos de pontos de liquidez. Se ele romper uma liquidez, ele vai procurar a próxima, tá bom? Então é isso, falei para vocês um pouco sobre o volume at price. Eu tenho aqui algumas perguntas, inclusive de uma querida, e eu vou aproveitar as perguntas dela só para me fazer um apontamento aqui a respeito do volume at price. O que que acontece? Eu sou uma operadora que eu opero regiões de valor. E essas regiões de valor, para mim, que são essas regiões negociadas no book, que são essas regiões negociadas no volume de price, no histórico, no rastro dos institucionais, são regiões muito específicas do mercado, tá? E aí, para mim, que olho exclusivamente movimentos amplos, movimentos maiores, eu não sou uma scalper, embora eu seja muito boa scalper, mas perceba que eu peguei a mínima, a máxima do dia de hoje e posteriormente o mercado voltou à lateralização na região de preço justo. Já era esperado que esse fosse o movimento do dia, como nós falamos. Mas perceba comigo o seguinte: quando eu quero fazer operações maiores, mais esticadas, né, com movimentos, com amplitudes maiores, era essa palavra que eu estava procurando. Quando a gente quer pegar uma amplitude maior no movimento, o que eu vou estudar são as regiões de valor, que é o que eu faço. E quando eu vou olhar para o book, quando eu vou olhar para o Times in Trades e quando eu vou olhar para o volume at price, o que eu procuro é que naquela região exista uma reação de um institucional. Quando você vai pegar um leitor exclusivamente de fluxo, um operador exclusivamente de fluxo, ele tende a entrar na agressão do movimento. Então, quando ele vê o fluxo financeiro aumentando, é que ele entra. Eu entro de forma diferente. Então, cada pessoa, cada operador, cada gestor de risco tem uma forma
diferente de olhar o mercado. Então, cuidado, quando você comparar o meu operacional, por exemplo, com o operacional de um leitor de fluxo exclusivo, que observa exclusivamente o DOM, o Times in Trades, o book, saldo das corretoras para operar, ele tende a entrar quando o movimento já está acontecendo. Isso porque ele entra junto com o movimento das agressões, a entrada de volume do movimento. E eu já estou ali fazendo a minha parcial para reduzir o meu risco e carregar essa operação. Então, existe diferença nas leituras. É normal a gente fazer leituras diferentes para o mesmo mercado, para o mesmo momento. Muitas vezes eu estou comprada, um scalper está vendido, porque ele só quer pegar a arbitragem do último movimento curto. Então, é normal. Mas, se você entender que existem ferramentas que podem somar muito com a sua leitura e somar, fazer uma confluência das informações de gráficas, também com indicadores, também com ferramentas de fluxo, você vai conseguir refinar muito o seu operacional e trazer para ele muito mais qualidade, tá bom? Então é isso, excelente descanso para vocês e bora viver, que é para isso que a gente trabalha, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ah, não esquece, curte esse vídeo, manda para o coleguinha que é trader também, vamos ajudar a turma a evoluir aí no mercado financeiro.